destacar a dupla Atletiba. Final de semana tem rodada de abertura das quartas de final do Campeonato Paranaense. Só conferindo para você, né? Lembrando os jogos aí que estão programados para o final de semana. No sábado, 4 da tarde, Atlético e São Joséense, ou São Joséense Atlético. O jogo é lá no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. No domingo, 4 da tarde, o Cascavel recebe o Coritiba lá em Cascavel. Estes dois jogos com transmissão aqui da Jovem Pan News Curitiba. Às 5 da tarde tem Arucó e Operário em Maringá, no Willie Davis. E às 7 da noite o jogo do Cianorte contra o Maringá, no Albino Turbay em Cianorte. Voltando a destacar o Atlético Paranaense, Alexandre Senechal. O Atlético tem um retrospecto aí quase perfeito na primeira fase, né? Por detalhes, não terminou com 100% de aproveitamento, hein, Ale? E o detalhe foi o clássico Atletiba que não terminou, né, Linhares? A gente já falou bastante do julgamento que vai ser hoje às 6 da tarde, mas agora a gente vai falar de bola rolando. Porque o Atlético teve 10 vitórias em 11 jogos na primeira fase do estadual, uma primeira fase quase perfeita. A gente já trouxe a informação aqui no Bate Pronto, tem o melhor retrospecto entre os 20 times da Série A em 2023, 94% de aproveitamento, um dos poucos times da Série A que ainda não perdeu no ano. O Furacão está invicto, agora o único paranaense invicto, né, com a derrota do Coritiba contra o Operário por 3-0 na última rodada da primeira fase. E é sobre esse retrospecto, sobre esse bom desempenho da primeira fase, que falou o goleiro Bento, ele que cedeu a entrevista ali à Furacão Live após o treinamento de ontem. Ontem foi a reapresentação do Atlético lá no CT do Caju. O elenco teve folga na segunda-feira, após vencer o Londrina no domingo, lá no Estádio do Café. E o Bento fala sobre esse bom retrospecto, sobre essa primeira fase quase perfeita do Furacão no Campeonato Paranaense 2023. Foi uma excelente primeira fase nossa, era um dos objetivos, além da classificação em primeiro lugar, também era terminar de forma invicta, né? Acredito que a equipe desempenhou bem, foi crescendo durante a competição, e eu acho que seguir esse mesmo trabalho que foi feito nessa fase de mata-mata também, para a gente chegar na final, conquistar o título. Fico feliz também em ajudar nesse último jogo aí, a sair com a baliza zerada lá, como costumo dizer, e ajudar com a vitória. Todo mundo trabalha para não levar gols e todo mundo trabalha para fazer gols, mas como eu sou goleiro, né, então eu acho que o meu papel ali é mais importante, um pouquinho mais do que os outros, né. Fico contente, igual eu disse, em ajudar, não levar gols. Espero manter isso para essa competição aí que agora está no mata-mata. Goleiro da defesa menos vazada do Paranaense, né? Antes era o Coritiba com 4 gols sofridos. O Coritiba tomou 3 contra o Operário, chegou a 7. O Atlético terminou a primeira fase com 25 gols marcados, o melhor ataque, 6 gols sofridos, a melhor defesa. O Bento, que disputou 9 partidas, né? Ficou de fora em 2 jogos, contra o Operário e contra o Cascavel. 2 vitórias que o Atlético tomou gol e uma delas só, né? O Léo Link jogou as 2 partidas, então o Léo Link tomou um gol, Bento tomou outros 5 em 9 jogos, realmente uma média muito bacana. Passa um pouquinho de meio, né, por jogo, de meio gol, de 1 gol a cada 2 jogos, né? Realmente uma defesa muito forte, a defesa do Atlético. O Atlético que também tem semanas cheias de trabalho. Se fez um bom desempenho na primeira fase do Paranaense, e isso pode garantir ir até a final jogando em casa, né, para o Furacão, as quartas de final e a semifinal, decisão em casa, já estão garantidas matematicamente para o Atlético. Afinal, ainda faltam alguns pontinhos, né? Lembrando sempre que o Campeonato Paranaense tem um mata-mata acumulativo. Então, os pontos somados no mata-mata também contam para a classificação geral. E isso pode definir uma final em casa ou não do Atlético. O Furacão tem essas semanas cheias porque teve também boa campanha lá em 2022, 6º lugar no Brasileirão, classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, o que tirou o Atlético também das primeiras fases da Copa do Brasil. E por isso o Atlético tem 6 semanas cheias até a estreia na Libertadores, que será no começo de abril, entre as 2 finais do Campeonato Paranaense. Teve a primeira semana cheia pós-carnaval, tem semana cheia de treino de novo nessa semana, depois tem mais 4, e o Bento fala sobre a importância de ter esse período de descanso e também para poder treinar, né, para o Paulo Turra também poder alicerçar o time, que é a palavra que ele tanto usa nas entrevistas dele. Vamos ouvir o Bento falando sobre a semana cheia do Atlético. Com a semana cheia, eu acho que o Turra vai fazer melhorar as coisas que precisam e fazer os ajustes que são necessários para a gente chegar nessa primeiro jogo do mata-mata, fazer um grande jogo fora de casa e levar para a arena e decidir lá dentro.
E, além disso tudo, também tem o Fernandinho, né? Grande personagem do jogo contra o Londrina, porque estava em casa, voltou a atuar profissionalmente em Londrina, né, na sua cidade natal, depois de 18 anos. Ele que fez uma partida que ele queria marcar muito um gol, acabou não conseguindo. E ele falou com a gente na entrevista coletiva pós-jogo sobre esse retrospecto do Furacão, sobre ser o time que tem o melhor aproveitamento entre os 20 times da Série A até agora, em 2023, e falou sobre a importância disso, né, para você poder estabelecer o trabalho, ganhar confiança, pensando, claro, nos principais objetivos da temporada, que são, obviamente, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Bom você trabalhar dessa forma, eu acho que a prova disso foram os últimos anos que eu vivi na Inglaterra, sempre no topo, na ponta das tabelas, disputando títulos. Então você vai se acostumando a caminhar nesse ritmo, a trabalhar dessa forma. Então tudo acaba se tornando teoricamente mais fácil. A gente sabe que o futebol é jogado dentro das 4 linhas e tudo pode acontecer. Mas quando o entorno está saudável, as coisas estão indo bem, então a tendência é que as coisas corram bem também dentro de campo. Eu acho que esse é o nosso objetivo maior, que as vitórias acabam transformando um ambiente de trabalho muito legal, muito bacana, e depois a gente vai reproduzir isso dentro de campo, cada um fazendo o teu melhor para ajudar a equipe, colocar o valor individual em prol do coletivo. E a expectativa é que a gente chegue na final em condições de jogar um bom jogo, de ter boas atuações e ganhar esse título paranaense para a nossa torcida, que eu acho que, querendo ou não, a torcida valoriza muito, nós valorizamos muito, e eu tenho certeza que eles estão com muita vontade de gritar campeão. Mais uma vez, um jogador ou um membro da comissão técnica do Atlético falando sobre a importância de sim ganhar o Paranaense após 3 temporadas. O Atlético foi tricampeão, depois perdeu os estaduais 2021 e 2022, né? Não foi campeão nesses 2 últimos, então tenta reconquistar o título após 3 anos, o último título do Furacão em 2020. E o Fernandinho falando também sobre algo que é praticamente uma máxima, né, do futebol, né? Quando as vitórias vêm, o ambiente é bom e o Atlético segue em águas calmas, como eu já disse aqui também no Bate Pronto, em rumo à final e também em busca do título paranaense dessa temporada. Legal, né? Tá então Alexandre Senechal destrinchando o noticiário rubro-negro, falando com o goleiro Bento, também com o Fernandinho. O Bento tá numa grande fase, né, Felipe Dalck? Responsável o Atlético hoje, depois dos 3-0 que o Coritiba levou lá do Operário, o Atlético passou até não só o melhor ataque com 25 gols, mas também a melhor defesa com apenas 6 gols sofridos. O Atlético levou gols em mais jogos, eu creio, né? Mas o Atlético foi muito bem e teve vários jogos em que o Bento decidiu, né? A gente até comentou depois da partida contra o Londrina, né, Linhares? No finalzinho do jogo, assim, você me olhou e falou, acho que o Bento foi o melhor em campo, hein? Vamos dar Porque no final do jogo, principalmente, depois que já tava 1-0 pro Atlético, o Bento fez 3-4 defesas importantíssimas ali. E foi assim em vários jogos. Por exemplo, se talvez o Coritiba faz aquele gol com o Chancellor que o Bento fez uma defesaça no finalzinho do primeiro tempo, poderia ter sido um 2-1, poderia ter sido um jogo diferente no segundo tempo. Foram vários jogos. O jogo contra o Maringá, que o Maringá teve grande chance, o Bento interviu em várias vezes. Então, assim, o Atlético tá muito bem servido de goleiro, né? É verdade. Aqui. E há anos já, né? Oi, Ale. O Atlético tomou gol em 5 jogos e o Coritiba em 4. É isso. O Atlético levou gol contra o São Joséense, levou gol contra o Coritiba, levou gol contra o Foz do Iguaçu, levou gol contra o Operário e levou gol contra o Arucó lá em Maringá, vitória por 2-1 na segunda rodada. Verdade. Só que assim, o Atlético teve a competência de fazer mais do que os adversários. Sim. Em praticamente todos os jogos. O único que não fez mais foi contra o Coritiba, que ainda fez e empatou. O Atlético fez gol em todos os jogos, o Atlético tem o melhor ataque da competição, agora tem a melhor defesa da competição e o Bento passa muita segurança. Eu ainda acho que falta ajuste na zaga, a gente já conversou várias vezes sobre isso aqui no bate-pronto, nas jornadas mesmo, de que poderia testar um sistema diferente, com jogadores diferentes, um Zé Ivaldo ganhando mais chances, e talvez isso possa acontecer no momento em que existir uma punição para Thiago Heleno e Pedro Henrique. E daí talvez, caso isso realmente aconteça, caso
cumpra-se neste campeonato estadual, esses jogadores podem ter um pouco mais de sequência, né? O Kaique, quem sabe, que ainda nem estreou, né, Ali? O Kaique não estreou ainda, ainda né? Ainda não. Não, o Kaique não estreou ainda. Não. Então... O Kaique ficou no banco um jogo e depois não foi mais relacionado, inclusive, viu, Doc? Tá trabalhando se preparando fisicamente para poder ficar à disposição do Paulo Turra. Então eu acho que o Kaique vai engolir. Pelo menos um deles, o Kaique vai engolir. Eu já acho que o Zé Ivaldo deveria ser titular lá do Thiago Heleno. Né? Pois é. Então... E a média de gols do Atlético na primeira fase foi de quase 2,3 por partida, né? Então a média bem razoável, né? De 25 gols em 11 jogos. 2,3 praticamente a média de gols do Atlético, o ataque mais efetivo. Tem o artilheiro do campeonato, né? Desses 25 gols, o Pablo sozinho fez 8, né? Exatamente, ele deu assistência também, né? Um terço dos gols, né? Ele deu assistência, são 2 assistências, se eu não me engano. O Ale pode confirmar os números. Lembro da assistência contra o Fernandinho. Mas assim, tirando o Pablo, né? Distribuiu bem a artilharia do Atlético, né? Porque o Pablo fez 8 gols e depois... Quase o time inteiro. Uma assistência, viu, Doc? Só uma? Uma assistência. Pro Fernandinho, né? Aquele primeiro jogo contra o Fernandinho. Pro Fernandinho, né? Aquela chapada do Fernandinho. Ganhou, inclusive, o gol mais bonito. Não ganhou. Fernandinho ganhou, ganhou na rodada. Quem ganhou foi o do Manga. Vou abrir aqui já. Qual rodada foi? Primeira. Eu acho que foi o Manga em primeira rodada. Acho que foi o Manga no TT. Primeira rodada. Vamos abrir aqui. Ficou em segundo lugar. Tinha Garratti, Fernandinho e Manga. Foi o Manga que ganhou. É isso mesmo. Mais uma questão de torcida mesmo ali, né? A torcida do Coxa não querendo votar. Foram 3 gols bonitos, né? O do Garratti foi Manga, é verdade. Tá aqui. O Garratti lá contra o São Joséense, né? São José. Não, Azures. Azures, né? Azures. Tava 1-1. Gols 48, né? Pois é, gols bonitos aí do campeonato, mas o Atlético então tá sobrando aí no quesito artilharia, né? Defesa também passou a ser a menos vazada. O Atlético que estreia nas quartas de final do Campeonato Paranaense contra o São Joséense, sábado, anote aí na sua agenda, a partir de 3 da tarde, com a narração do Elísio Júnior, a transmissão de São Joséense e Atlético aqui na Jovem Pan News Curitiba. Comentários da Janaína Castilho, reportagens do Alexandre Senechal, com a Mariana Becker no plantão permanente, inteligente, diferente da Jovem Pan News. No domingo nós vamos ter, a partir das 2 da tarde, um bate-pronto especial com a apresentação da TT Mota, movimentando toda a nossa equipe, falando inclusive, né, repercutindo o jogo do Atlético no sábado, antecipando o jogo do Coritiba no domingo e os outros 2 jogos do interior. A partir das 2 da tarde, o bate-pronto. Logo depois do bate-pronto, a gente já engata a nossa jornada esportiva. Estarei lá em Cascavel ao lado do Felipe Dalck e do Júlio Rutz para a transmissão de Cascavel e Coritiba, depois do jogo, pós-jogo, falando, repercutindo aí toda a primeira rodada das quartas de final do Campeonato Paranaense. E nós vamos